Bom dia, meus irmãos. Mais uma manhã que estamos juntos em torno da palavra. E que bom poder compartilhar, ter esse tempo. São 99 dias, irmãos. Amanhã completaremos 100 dias que estamos juntos, orando, buscando ao Senhor. 100 dias, irmãos, buscando ao Senhor. Então, 99 hoje, 99 dias, né? Buscando, orando, tendo esse tempo de oração e também estudando, meditando na palavra. Tem sido abençoador, né? Ver, estudar os textos, e eu quero sempre incentivar você, né, a ir direto na fonte, a ler a palavra. Aqui eu passo por ela, né, mas o interessante, o importante é que você crie essa rotina de oração e essa rotina de leitura bíblica, né? Se você não tem uma Bíblia, hoje no celular você consegue ter, né? A versão que eu uso normalmente é a nova versão transformadora, é NVT. Na hora que você entrar lá, baixar uma sua Bíblia, né, no aplicativo, você vai ter lá NVT. Você escolhe essa versão, né, a que eu tenho usado aqui, mas está NVI, da Almeida, que os irmãos desejarem. Mas eu quero incentivar a ter esse tempo de leitura. E também, irmãos, hoje nós vamos até falar um pouquinho sobre isso. Tempo de oração, tempo com a palavra, tempo de jejum. Amém, meus irmãos? Vamos lá, hoje a nossa leitura é um pouquinho maior, irmãos, um pouquinho mais extensa, né? Ela está 1 Samuel do 4 ao 8. Até para orientar os irmãos, eu uso, irmãos, um aplicativo chamado YouVersion, né? É uma Bíblia, você vai lá na sua loja do seu celular, YouVersion, e lá tem um plano de leitura. Eu tenho seguido esse plano, por isso que de vez em quando alterna, né, o que eu vou ler, porque eles organizaram para a gente ler durante todo o ano, tá bom? Então, a leitura está em 1 Samuel capítulo 4, verso 8. E lembrando, todos os dias nós temos live aqui, né? Ministrando, aprendendo com a palavra. Enquanto o Senhor nos der graça, estaremos juntos. Amém? A ministração diz assim, irmão. Ontem nós estudamos um pouquinho, né, o chamado de Samuel. Deus chamando Samuel, né? E ele ainda jovem, e ele ia crescendo com a graça de Deus, e Deus vai revelando coisas a ele, inclusive vai revelar a morte, né, dos filhos de Eli, né? Mas a Bíblia deixa claro que Samuel crescia na graça de Deus, né, no conhecimento de Deus. Lembrando que Samuel era ali filho de Eucana, né, e de Ana, e foi colocado ali no templo, né, para servir durante toda a sua vida. E aí vamos ler aqui, irmãos, o capítulo 4, né, 1 Samuel capítulo 4. O povo de Israel estava, irmãos, em constante batalha contra os filisteus, irmã Maria, Tânia, Sandro, e havia perdido a última batalha, né? E aí, olha só, 1 Samuel 4:2. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. E aí, irmãos, diante daquele cenário, o povo de Israel começa a se entristecer. Por quê? Porque eles ouviram, né, que aqui já era uma outra geração, que o Senhor deu graça, eles foram vitoriosos em várias situações, e nós lemos, né, com vários juízes, na época de Josué, e agora eles estão perdendo a batalha. E olha o capítulo 3, o que diz, versículo 3. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento, e as autoridades de Israel se perguntaram, olha só, as autoridades se perguntaram, por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Irmãos, aqui está um ponto. Às vezes, uma situação, nós passamos por situações difíceis na nossa vida, né? Nós passamos por momentos, irmãos, que são assim desesperadores, porque a situação era difícil. 4.000 homens morreram, irmãos. Talvez filhos. Quando nós olhamos assim, às vezes é um número, né? Nós estamos lendo a Bíblia e ali na leitura corrida é um número. Mas quando se pensa em 4.000 homens, ali tinha filhos de soldados, ali tinha parentes, ali tinha pessoas importantes. E a tristeza estava dentro do acampamento. A dor estava ali, né? Jesus, irmãos, quando ele vai falar para os seus discípulos, ele fala assim, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por momentos tristes. No mundo vocês terão aflições, mas que haja alegria em vocês, que haja ânimo de permanecer. É isso que o Senhor está nos orientando. Aí o que eles fizeram, irmãos? Eles usam o remédio errado.
Solução errada. Por quê? Porque o que eles precisaram era de arrependimento, de mudança, porque eles eram idólatras. Eles haviam abandonado o Senhor. Então agora que eles estão na batalha, eles acham que a arca que ficava lá no tabernáculo iria resolver a situação. Por quê? Porque por muitas vezes a arca resolveu. Então não, se Deus estiver no nosso meio agora, e aí, irmãos, é um evangelho, uma vida de conveniência, que eu busco a Deus quando eu quero ter coisas. Mas quando Deus está me pedindo para abandonar coisas, não, eu não quero. E era exatamente isso que eles estavam vivendo. Eles queriam Deus agora porque eles queriam ser vitoriosos. Mas quando estava tudo em paz, que Deus falava, olha, não adore outros deuses, ame o Senhor, respeite as leis que eu coloquei, eles não queriam. Então o que nós precisamos nos atentar, irmãos? Não viver uma vida com o Senhor só de conveniência. Que o seu joelho não se dobre só quando alguém está enfermo na sua casa. Que o seu joelho não se dobre, irmãos, diante do Senhor, só quando você está precisando mudar de emprego ou precisando ganhar mais. Não, ou quando alguém da sua família está passando pelo momento difícil, ou você está passando pelo momento difícil. Não que isso não seja importante, e mas que você busque o Senhor em todo o tempo. Que você escute a palavra. Por isso, irmãos, nós estamos lendo a palavra diariamente. E o ano que vem, pastor, mais uma vez nós vamos ler, irmãos, e no outro ano de novo, até que Jesus venha. Por quê? Porque isso nos aproxima dele. Isso nos faz viver um evangelho genuíno, não de conveniência. Amém, meus irmãos? O que eles não tinham uma entrega sincera, né? E aí Deus fala por meio de Samuel. Deus estava falando, Deus estava orientando Jaque. Deus estava orientando Paulinha, Cris. Mas eles viviam uma vida sem Deus. Aqueles sacerdotes que ele havia orientado, que era Ofni e Finéias, eles pegam a arca, vão lá. A arca, irmão, só para vocês entenderem, ela ficava e ninguém tinha acesso a não ser os sacerdotes. Mas agora eles vêm com a arca, e a hora que eles chegam no arraial onde eles estão ali, né, perto da guerra, houve festa. Eles gritam, eles berram, e eles falam, agora nós vamos ser vitoriosos, agora Deus está conosco, agora não há para ninguém, agora Deus está no nosso meio. Só que, irmãos, Deus estar no meio não é no grito, irmãos, e nem no falar, mas numa vida transformada. Deus está conosco, irmãos, quando nós os aceitamos verdadeiramente na nossa vida, e Ele começa a mudar estruturas dentro da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento. Isso é ter Deus na vida, irmãos. Não dizer, não colocar um adesivo no carro. Não, ter Deus na vida é muito além disso, do que dizer para as pessoas, do que colocar aqui apenas na bio do meu Instagram que eu sou cristão. É além, irmãos, é amar Jesus verdadeiramente. E aí eles trouxeram, mas o coração ainda estava longe, o coração ainda estava distante. E aí, irmãos, eles vão para a batalha. O barulho era grande que os filisteus até ficaram assustados. Só que, irmãos, barulho não significa que Deus está, irmãos. Escute isso. Quando você ouvir, às vezes está ouvindo um barulho, um movimento, isso não significa que Deus está lá. Deus está junto de pessoas que amam Ele, que oram e clamam por Ele, que têm uma vida alicerçada nele. Amém, meus irmãos? Aí olha só, vamos ler aqui 1 Samuel 4:10. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande, 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada, e Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Quem estava aqui ontem viu. Samuel profetizou que eles morreriam no mesmo dia, e Deus está cumprindo aqui a palavra, né? Eles são mortos no mesmo dia. Por quê, irmãos? Porque esse povo não estava Deus não estava ali, irmãos. O que estava ali, irmãos, era só o símbolo. Deus já havia feito a arca como símbolo, porque Deus é espírito, e Deus não habita em imagem, em nada, né? Deus, o Pai, está no céu, e Ele se revela, irmãos, através do seu Filho, que veio ao mundo, que é Jesus, e agora através do Espírito Santo que está dentro de nós. E agora, irmãos, eles são mortos, a arca é tomada, e Deus, irmãos, Ele é o nosso juiz, porque Ofni e Finéias, vocês lembram da história? Eram homens perversos que faziam coisas erradas. Pegavam a oferta do povo e comia, gastava errado a oferta do povo. O dízimo que o povo levava.
E aí Deus agora, irmãos, está agindo com juízo. Deus, irmãos, às vezes a gente quer que Deus faça amanhã, mas Deus é misericordioso. Deus quer que a pessoa se arrependa, mas se a pessoa, irmãos, permanece no erro, em algum momento Deus vai julgá-la. E foi o que aconteceu com esses homens. Aí, irmãos, Ofni e Finéias morrem, e aí alguém vem avisar Eli, que era seu pai já idoso, e era um juiz de Israel, chega e fala assim, Anselmo, Mansônia, Wendel, ele vem avisar e fala assim, olha, a arca do Senhor foi tomada, o povo perdeu, muitas pessoas morreram, 30.000 soldados morreram. E ele menciona isso, e Eli está lá idoso, cego já, né? Ele está lá sentado, e olha só, 1 Samuel 4,18, quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Deus advertiu Eli, você não cobre os seus filhos. Você não adverte seus filhos, você deixa eles fazerem o que eles querem. Você está sendo um péssimo pai, um péssimo juiz. Deus cobrou Eli, irmãos, uma posição, uma postura. A esposa de Finéias, um dos seus filhos, estava grávida. E aí, irmãos, durante o parto ela morre, irmãos. Olha só que uma vida que não agrada a Deus, irmãos. Olha só, parece que é só desgraça. É só situação. Irmãos, situações difíceis nós vamos passar, mas olha isso aqui. Olha a cena. É gente morrendo, é sofrimento, é filho, é problema no parto, é vários problemas acumulando. E aí, antes de morrer, irmãos, ela vai lá e dá um nome para o filho, porque a arca havia sido tirada e ela escutou. E aí, olha só, o 20 e o 22, versículo 1 Samuel 4, 21 e 22. Deu ao menino o nome de Icabode e disse, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Você está entendendo, irmãos? O coração dessa moça agora, morta já, né? Aqui ela falando de morrer. Situação triste, irmãos. Os filisteus levam a arca. E eles levam, irmãos, e eles entendem que aquela arca porque na hora que a arca chega e o povo faz barulho, eles falam, foi essa arca que tirou, porque eles eram um povo idólatra, achava que Deus estava na arca. Aí eles pegam aquela arca e colocam, irmãos, junto com o Deus deles, que era Dagon. Olha só, 1 Samuel 5,2. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagon e colocaram ao lado da estátua de Dagon. Diante, irmãos, daquela estátua, Deus, irmãos, Deus não precisa de homem, irmãos, para defendê-lo. Deus não precisa, irmãos, nem que a gente adore, porque Ele mesmo disse, se vocês pararem de adorar, até as pedras vão adorar. Deus não precisa do homem, irmãos, somos nós que precisamos de Deus. E aí, irmãos, eles colocam a arca lá, e aí eles vão embora. Quando eles voltam, a estátua do Deus deles, que era Dagon, caiu. E aí eles colocam no lugar, voltam no outro dia. Aí agora a cabeça quebra, os braços, aí a estátua está jogada no chão novamente. E aí, irmãos, eles começam a sofrer, começam a ter tumores, ficar doente. E eles percebem que desde que a arca chegou, a situação está terrível lá. Por quê, irmãos? Porque a arca do Senhor não poderia estar lá. E Deus está mostrando isso a ele sem lutar, irmãos, sem nenhum soldado. Por quê? Porque Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus sobre qualquer um, irmãos. Sobre o ímpio, sobre o crente, sobre o descrente. Deus é Deus, irmãos. Sobre o sistema, sobre qualquer partido, sobre qualquer organização, sobre qualquer ajuntamento, sobre tudo Deus é Deus, irmãos. E Deus não deixa impune quando ele decide, irmãos, punir. Olha só, 1 Samuel 5,4. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Dessa vez a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estava junto à porta de entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou, não podemos mais ficar com a arca de Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então, ou seja, irmãos, eles estavam vendo quem era Deus, mas mesmo assim eles não creram. Eles permaneceram com a sua fé no seu Deus, porque achavam que o seu Deus que deu vitória sobre os israelitas, não Deus que permitiu. Aí eles pegam aquela arca e mandaram para Gade e Ecrom, mas em cada cidade que passava,
as doenças, os sofrimentos aconteciam, porque não era aquilo que Deus desejava. Deus, irmãos, não se curva diante de nada. Deus não se curva diante de religião nenhuma. Deus não se curva diante de homem algum. Irmãos, quando Deus, irmãos, decide, irmãos, acabou. O cenário, diante do cenário difícil, olha o que os filisteus fazem. 1 Samuel 5,11. Reuniram-se mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram: mande a arca de Deus de Israel de volta para sua terra, a arca que eles tinham acabado de conquistar. Ela ficou 7 meses lá, para que não mate todo o nosso povo, pois a mão do Senhor já está pesada sobre a cidade, e um pavor mortal se espalha por todo lugar. Os que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Irmãos, está vendo? Deus escuta até a oração do ímpio, irmãos. Deus escuta. Por quê? Porque Deus é onisciente, irmãos. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. E aí, irmãos, eles vão consultar os seus adivinhos, porque eles eram, irmãos, ocultistas, acreditavam, irmãos, né, que as pessoas poderiam adivinhar, os seus sacerdotes. E aí eles falam: não, manda a arca de volta. Sabia como o povo de Israel adorava? Falou: vai lá, põe ali um sacrifício e manda de volta. Olha só, 1 Samuel 6, capítulo 5, verso 6. Façam essas imagens dos tumores e dos ratos para demonstrar a honra a Deus de Israel. Quem sabe ele pare de afligir vocês, seus deuses e sua terra. Não, aí olha que coisa importante, irmãos. Ó, não endureça o coração como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus castigou severamente. Aqui me chama a atenção, irmãos. Porque Deus não precisou fazer nada, mas o coração daquele povo, de ver a situação difícil, eles falaram assim: ó, não fique coração duro, querendo ficar orgulhoso. Não, entenda que o Deus deles é superior. Entenda que o Deus deles é poderoso. Claro, irmãos, se nós fôssemos olhar para os nossos dias, aqui era momento de se converter. Quando você reconhece, irmãos, que a sua vida sem Deus, ela não passa de uma lata vazia, o que você precisa? O que você precisa, irmãos, é se render a Deus. Falar: agora eu vou ler essa palavra, o que eu sei de Deus está na Bíblia, é isso que eu vou ler. E eu quero viver uma vida com Deus. É por isso que nós escolhemos viver uma vida com Deus, irmãos. É por isso que nós escolhemos, porque nós vimos a mão dele, a ação que Jesus fez por nós, o sacrifício da cruz. E é por isso que nós nos curvamos, nos entregamos a ele, a um Deus que é Espírito e mora em nós. Amém, meus irmãos? E agora, irmãos, eles mandam a arca de volta para o território de Israel. Quando a arca chega, irmãos, em carros de boi, o povo pega, adora, mata os bois, faz um holocausto, né? Só que, irmãos, tem uma coisa engraçada. A arca, vocês sabem bem, ela ficava e de ano em ano o sacerdote ia lá. Então ninguém via a arca, irmãos. A arca não era uma coisa que estava ali. Quem via só via a arca, né, por fora ainda. Então não era uma coisa que poderia ver, não era uma coisa. E aí quando chega a arca lá, irmãos, tem os curiosos que não conheciam a lei. Quando nós não conhecemos, irmãos, a palavra, nós padecemos. E aí eles vão olhar o que tinha dentro da arca. E aí preste atenção, 1 Samuel 6, 19 e 20. O Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca. E o povo chorou muito por causa da grande matança. Quem pode estar na presença do Senhor? Este Deus santo? Clamaram. Para onde mandaremos a arca? Eles começam a ter medo, irmãos, porque... Mas sabe qual era o problema? Não conheciam a palavra, irmãos. Por que às vezes nós sofremos, irmãos? Porque não conhecemos a palavra. Nós queremos viver uma vida, irmãos, como se Jesus não fosse voltar. Mas Jesus vai voltar, irmãos. Assim como esses homens morreram por não conhecer a palavra, aqueles que não se renderem diante do Senhor, irmãos, vão padecer, porque um dia Jesus vai voltar para buscar quem? A sua igreja. Quem, aonde está isso, pastor? É você que está dizendo apenas? É o que você acha? Não, é o que a Bíblia diz, irmãos. E eu confio na palavra fielmente. Confie na palavra. Jesus um dia vai voltar. Nós precisamos, irmãos, permanecer. Nós precisamos aceitar Jesus. Quando você vai numa igreja, a pessoa fala assim, ó, quem deseja aceitar Jesus ou quem deseja voltar, é você dizer publicamente para que todos ouçam que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você está entendendo? Eles pegam a arca, irmãos. Olha lá, 1 Samuel capítulo 7. Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor e levaram para a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. O povo pega a arca porque estavam com medo.
né? Achavam que aquele material ali, só que não, o que precisava era de respeito à palavra. O povo tinha sido derrotado, morreu pessoas, irmãos. E eles estavam, irmãos, vivendo o pior momento da vida deles. Você entende? Que tem coisas, irmãos, que nós passamos porque não observamos a palavra. Tem coisas que você está sofrendo porque você não está olhando a palavra. O povo estava sofrendo por isso, irmãos. E agora Samuel, irmãos, ele vai dar uma palavra de Deus para o povo. E olha a palavra de Samuel. 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, olha lá, preste atenção, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote, e voltem o coração para o Senhor, e obedeça somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Está entendendo, irmãos? Aqui Samuel vai direto na causa. Irmã Nalda, Cris, Carlinha. Samuel vai direto no problema. O que estavam trazendo as derrotas? O que estava trazendo o problema financeiro deles, Jane? O que estava acontecendo na escravidão, irmãos? O que estava fazendo eles perderem as coisas serem roubadas? Era a vida de pecado, irmãos. E uma vida de pecado nos leva à derrota. Uma vida de pecado, irmãos, acaba com a nossa vida, acaba, irmãos, com os nossos sonhos. Uma vida de pecado faz você perder coisas, ser derrotados, sabe? Por quê? Porque agora quem está governando é sua carne, é seu desejo. Mas quando nós, irmãos, nos curvamos diante do Senhor, o Senhor nos abençoa, transforma a nossa vida. Olha a palavra, permita que a palavra transforme, permita que a palavra mude a sua história, a sua casa, permita que a palavra transforme os seus dias, aleluia. Que você encontre alegria, irmãos, enquanto você luta ao Senhor, irmã Márcia. Que você encontre alegria, irmãos, quando você está lutando contra a enfermidade. Que você encontre alegria enquanto você luta pelo desemprego. Irmãos, lute contra o divórcio. Que o divórcio não seja mais uma marca na sua casa. Não seja mais uma marca. Você pode falar, eu não estou aguentando. Mas lute, você vai ficar com a palavra. Lute contra as drogas. Não, se eu já estou querendo, eu não estou aguentando mais. Lute, permaneça em oração, permaneça clamando ao Senhor. Não se curve diante de Deus algum, mas busque o Senhor. E aí sabe que Samuel chama o povo, irmãos, para jejuar e orar. Porque as principais batalhas não serão, irmãos, falando. As principais batalhas você vai vencer orando, clamando, buscando ao Senhor. O que significa jejuar? Jejuar, irmãos, não é apenas igual a gente vai fazer exame de sangue, que o médico fala 12 horas sem comer. Não é isso, irmãos. Jejuar é você ficar em Deus, irmãos. Abrir mão da sua carne. É se separar do pecado. Se separar do prazer. Na oração, irmãos, Deus fala com você. E o jejum te separa do pecado, do desejo da carne. E claro que isso envolve também não comer. Por quê? Porque agora a comida que nos traz satisfação, prazer, ela fica no segundo plano. Então você sacrifica a sua carne para o seu tempo de oração, para o seu tempo com Deus. E aí, irmãos, o jejum, a oração e a palavra, irmãos, é a chave poderosa para as suas vitórias. Você está entendendo? Olha lá, 1 Samuel 7,6. Eles se reuniram em Mispa, tiraram água do poço, derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que havia pecado contra o Senhor. E aí aqui em Mispa eles colocam Samuel como juiz sobre eles. Então, irmão, você está entendendo qual é a chave de Deus hoje para você? É oração, é jejum, é tempo com Deus. Não dá, irmãos, para viver uma vida com Deus e fazendo as mesmas práticas de uma vida de pecado. Não vai dar, não vai funcionar. Isso aqui, irmãos, é continuar com o Deus Astarote. Agora, quando você abandona, Deus te abençoa. E aí, irmãos, enquanto eles estavam adorando, irmãos, adorando, aí os filisteus ouviram, falaram, não, agora nós vamos acabar com eles, nós vamos atacá-los. Mas agora, irmãos, a arca não estava lá, mas a presença de Deus estava, irmãos. A arca não estava lá, mas a glória de Deus estava. E aonde a glória de Deus está, tem transformação, tem vida. Agora, irmãos, Deus estava lá com Samuel, a palavra estava com eles, Deus estava com ele, houve renúncia, houve arrependimento. E agora a vitória, irmãos. Agora, irmãos, a cena não é, mas talvez esteticamente a cena era a mesma, era pessoas mortas, era sofrimento, mas o que tinha de diferente era que agora Deus estava lá, e aonde Deus está tem transformação, tem mudança, irmãos. Enquanto eles oravam, Deus estava trabalhando por eles, lutando por eles, aleluia. Olha só, o 7:10.
Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram para atacar Israel. E naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Eles não precisaram lutar, porque Deus lutou por eles, irmãos. Existem lutas que você está lutando e está perdendo porque você está com as suas próprias mãos, mas tem luta que você não tem que lutar, você tem que orar, jejuar e deixar que Deus mude a forma. Você já tentou de todas as formas, você já fez de todas as formas e não deu certo, mas agora o Senhor está dizendo assim, ó, me procura, olha para a minha palavra, me busca, começa a orar todos os dias, começa a ler a palavra todos os dias, jejuar todos os dias, ir ao culto todos os dias que você puder, buscar o Senhor, mudar os comportamentos, abra mão daquilo que não glorifica a Deus, tire as concessões que você fez. Não, mas isso aqui não tem problema, mas é o que está destruindo você, sabe? É isso que não tem problema, e você sabe que o Espírito está dizendo para você abandonar, abandona isso, busca o Senhor e Deus vai transformar a sua história. Aleluia! E agora, irmãos, eles não precisaram lutar, porque eles foram vitoriosos. Agora eles confiaram em Deus, irmãos, e Deus resolveu o problema. Samuel pega uma pedra grande, irmãos, olha o que ele diz, 1 Samuel 7,12. Então Samuel pegou uma pedra grande e colocou entre a cidade de Mispa e Gesana, deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Estava tudo complicado, irmãos, mas quando você começa a se render à palavra, a situação melhora. Irmãos, não são poucos os testemunhos que eu tenho ouvido aqui, de irmãos que falaram, olha pastor, eu comecei a ler, eu comecei a buscar, eu comecei a orar, e as coisas dentro da minha casa estão melhorando. Eu estou me entendendo com a minha família, sabe, a gente está indo, irmão, tem nada a ver, não é às 6 horas da manhã, irmãos, não, o que está fazendo, não, é o tempo de oração, é o tempo, irmãos, de jejum, é a oração, é a palavra que faz. Então o que Deus está chamando você, não pare, tá dando certo, continua mais, não se cansa, não, mas eu estou cansado, porque a sua carne vai pedir para você parar, mas você tem que dizer, eu continuo, eu não paro, eu vou buscar, agora eu vou me firmar na igreja, agora eu vou estar, irmãos, e a luta? Vai ter, Jesus disse que teríamos, mas vai ter bom ânimo para continuar. Você está entendendo, meus irmãos? E agora ele põe um marco. O marco é assim, ó. Então, o meu marco é quando Deus alcançou a minha mãe, irmãos. O dia que minha mãe foi alcançada, minha família toda veio para a igreja. Qual é o seu marco? O que Deus está marcando? Talvez Deus está marcando a sua vida hoje. E a sua marca vai ser assim, ó. Um dia eu estava de manhã, lendo 1 Samuel capítulo 7. E Deus marcou a minha vida. Agora eu quero entregar minha vida a Ele. Agora eu quero continuar com Ele. É isso, irmã Helena. Fica muito mais fácil com Jesus. Aqui Deus tem ajudado. É Deus que está conosco. E olha o final. 1 Samuel 7,13. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. É isso, Tati. A mão do Senhor está conosco, irmãos. Uma vida posicionada, irmãos. Não é uma vida isenta de problemas. Escute isso. Uma vida posicionada não é uma vida isenta de problemas, mas é a convicção que Deus está com você, lutando em meio aos problemas e às lutas. O povo filisteu estava lá, mas quem estava lutando por eles? O Senhor. O capítulo 8, irmãos, ele está aqui encerrando o período de Juízes, né? Para um momento que eles vão pedir um rei. E eu vou ler esse pedacinho para nós encerrarmos e orarmos. Samuel já era idoso, irmãos. E aí, olha só, 1 Samuel 8, 1, 3. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o filho... Joel, seu filho mais velho, e Abias, o seu segundo mais velho. Julgavam em Berseba, mas não era como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Irmãos, coloca uma coisa, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, não, irmãos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar e ter relacionamento com Deus. E isso é mesmo assim, irmãos, eles vão ter que tomar uma decisão de aceitar Jesus na vida deles. Então o que cabe a nós, pais? Expor a palavra. O que cabe a você, meu filho? Expõe a palavra. Não se culpe porque o seu filho não está na igreja. Não. Não se culpe porque seu filho, às vezes, irmão, não, porque você vai fazer o que é possível. Faça o que é possível. Faça o seu lar um lugar de adoração. Ao sentar à mesa, chame para orar. Incentive a ler a Bíblia. Fala, vai lá ler a Bíblia. Quando é pequeno, você pode forçar. Quando ele vai crescendo, se ele decidir, irmãos. Entenda bem. Samuel era um homem de Deus, irmãos. Mas ele escolheu viver, os filhos escolheram viver uma vida de ganância, de pecado.
Então, mas nós, pais, o que precisamos fazer, irmãos? Ensinar. Não deixe. Mas meu filho já é um homem, é maduro. Não deixe de ensinar, irmãos. Quando ele estiver na sua casa, leia a Bíblia, ore. Não deixe de fazer. Agora, a decisão, irmãos, é dele. Às vezes eu sei que tem pais aqui que tem filhos jovens, adolescentes. Às vezes estão ali, irmãos, aquela coisa, não querendo, tal. Você está ali. Irmãos, o marco da sua vida é até aqui o Senhor tem me ajudado. Olha a minha vida. Porque uma hora, irmãos, eles vão lembrar. Mas continue sendo exemplo para eles. Porque você vai pregar às vezes com a palavra e com o exemplo. Amém, meus irmãos? Mas guarde seu coração. Não sofra, porque o seu filho não quer. Mas não pare de orar. Não pare de jejuar por ele. Essa luta você não vai ganhar, sabe, irmãos? Só reclamando, não. Você vai ganhar essa luta em oração. E também não passa a mão na cabeça, não. Não normaliza coisas que ele está fazendo de errado, falando, não é normal, é coisa de jovem. Não é não, irmãos. Repreenda. Fala assim, a palavra manda você fazer assim. E ele, mãe, tá, pai. Continua orando. Sabe, a sua vitória não vai ser quando você só briga com ele. Mas vai ser no quarto quando você está com os joelhos. Amém, meus irmãos? Ore por ele. E aí o povo segue, irmão. Só que aí o povo faz uma coisa que não agrada o Senhor. Eles pedem um rei. 1 Samuel 8,5, olha só. Eles disseram, olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para julgar, como ocorre com outras nações. Samuel não gostou do que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor respondeu, faça tudo o que o povo pede, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Que nós não venhamos rejeitar o Senhor como nosso rei, irmãos. Que o Senhor continue reinando. Aqui é um ponto importante, irmãos. E eu quero encerrar aqui já. Sabe o que Samuel faz, irmãos, na hora que ele está com dúvida? Ele ora. Era um homem de Deus, idoso já, irmãos. Poderia olhar e falar, não vou. Não, ele vai até Deus. Nos momentos de dúvida, irmãos, ore. No momento que você estiver sem saber o que fazer, ore. E só faça quando Deus responder. E não se mova pela sua vontade. Porque Samuel, a vontade dele era outra. Mas Deus disse, vai lá e unge o rei e faça o que o povo está pedindo. Sabe o que Samuel fez, irmãos? Era obediente à voz de Deus. Que Deus orientar você a fazer, faça. Submeta, irmãos. Se Deus mandar você voltar hoje, do lugar que você está falando que você não quer voltar mais por causa do seu orgulho, volte hoje. Quebre o orgulho. Viva pela palavra do Senhor. Porque Deus é poderoso. Sirva o Senhor com alegria. Obedeça a voz do Senhor. Amém, meus irmãos? E aí, irmãos, eu termino aqui lendo aqui, ó, 1 Samuel 8, 19 e 20. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá. Samuel disse, irmãos, ó, o rei vai pegar vocês, vai cobrar imposto de vocês. O rei vai apertar vocês. O rei vai pegar as filhas de vocês, vai pegar os seus filhos. Mas mesmo assim, o povo queria ser como o mundo é. Que a igreja não queira ser como o mundo, irmãos. Que a igreja não queira a alegria que o mundo tem, porque ela é passageira, mas que possamos desejar a alegria do Senhor, né, que é permanente, e Ele vai voltar para nos buscar, que o nosso coração esteja em Deus, né? E aí Samuel termina no 22. O Senhor respondeu, faça o que eles lhe pedem, e dê um rei. Então Samuel ordenou que os israelitas voltassem para a sua cidade. E eu encerro aqui, irmãos. Quero orar com você, para que tenhamos uma vida que agrade ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, que a nossa vida, Pai, seja uma vida que adore ao Senhor. Que tenha apenas o Senhor como nosso Deus. Hoje, Pai, eu não sei se há alguém aqui que está longe do Senhor. Mas se tiver, que deseja aceitar Jesus como o único Salvador. Diga aqui, depois me manda aqui no direct. Fala, olha, eu estava longe. E eu quero voltar para Jesus. E eu quero orar por você depois. Quero ter o seu contato. Mas hoje, Pai, que nós possamos voltar para Ti. Viver uma vida só para o Senhor. Não viver uma vida mais para o mundo, Pai. Não viver uma vida que não glorifique o Senhor. Que possamos, Senhor, ter relacionamento contigo. Diante das lutas, Senhor. Que possamos, Senhor, orar, jejuar, para que as vitórias venham. Que se afastemos, Senhor, do pecado. Saímos, Senhor, das drogas, do crime, das coisas que não glorificam o Senhor. Dos relacionamentos, Senhor, que não trazem, Senhor, frutos. Das coisas que não glorificam o seu nome, mas que possamos buscar o Senhor como o Senhor da nossa vida. Obrigado, Jesus, pela sua palavra que nos transforma. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero já encerrar e só deixar aqui um convite. Hoje nós passamos um pouquinho, mas foi uma benção.
Domingo, irmãos, às 10 horas, na Avenida do Taboão, eu espero você, 3659. Avenida do Taboão, 3659. Frente ao Ragazzi, espero você domingo no nosso culto de celebração. E amanhã, irmãos, às 6 horas, nós estaremos aqui. Põe aí o relógio para despertar. Vamos ter tempo com a palavra juntos. E aí, irmãos, já leia. Pega lá a palavra. Nós terminamos agora em Samuel 8. Nós vamos ter alguns salmos. Mas já vai lendo a palavra. Vai lendo junto. Vai meditando. Se você está começando hoje, vai lá em Gênesis. Mas comece a leia a palavra. Que isso vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe Jaque, que Deus abençoe Bruna, Geisel, meu companheiro de trabalho aqui, glória a Deus, Vanessa, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, né? E amanhã às 6 horas nós estaremos juntos aqui, e eu sei que o Senhor vai continuar nos abençoando. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.